fora a galera que tá chegando, Barbaço, teve uma saída que com certeza vocês vão sentir muito, né? Mais um carequinha aí saindo. E quando a gente opinou aqui, Caio Leone, que tava aqui quando a gente falou sobre isso, eu não esperava que... Caio até falou assim, eu acho que tá sendo inegociável. Mas eu não sei a opinião de Caio hoje, porque eu não conversei com ele ainda sobre isso, mas acho pelo valor, né? Ele mudou de opinião por conta do valor, assim, né? Cara, 30 milhões é o que se diz, né? Jogador de 29 anos. 29 para 30 anos. Inclusive, Pedro Caixinha falou hoje já sobre Tassiano como algo certo. Não queria perder Tassiano, porque eu acho que ele é um cara que ainda tem muito para contribuir, apesar de vir numa margem de descendente, né? Já não é nenhum menino. Inclusive, a reta final do campeonato evidenciou isso. Ele já não estava rendendo no nível esperado, mesmo que ele ainda pudesse recuperar o seu nível pela capacidade que tem. Mas não dá pra falar que foi um negócio ruim, né? Principalmente por como ele se desenhou, tendo em vista aí que o Santos não é um dos melhores pagadores e aí o Bahia vai ter essa grana que ainda tinha pra pagar por Jean Lucas meio que perdoado, né, Bárbara? Pois é, cara, é difícil porque o mercado tá inflacionado. Tá. Eu tava vendo uns dados sobre o mercado do ano passado. Na Série A, se não me engano, foram contratados um pouco mais de 300 jogadores e ultrapassou os 2 bilhões de reais em contratação na Série A. Então o mercado está inflacionado, maior da história, disparado, inclusive. Basicamente, o que se investe hoje no futebol brasileiro, você consegue quase ali somar futebol argentino, uruguai e colombiano. Né? Fica assim um pouco abaixo. Não dá pra gente ter a dimensão dessa situação. Então, é uma bolha inflacionária e isso repercute em tudo. No caso do Bahia, geralmente, para contratar, o CEP agora mancha, né? Então, os vendedores crescem o olho e acabam pedindo um pouco mais com muito conforto. Sim. Só que a situação que está sendo foi invertida, é isso que chamou a atenção. Porque é um jogador que me parece que foi na cota de Pedro Caixinha. E como você estava falando do Bahia e do Vitória, é interessante porque não só tem time titular, mas existe uma estruturação de trabalho. Não significa que seja imutável e nem que não tenha erros. Mas há uma estruturação e essa estruturação ela permite que você direcione o mercado. E foi o caso do Santos com o Tassiano, que quer montar um time mais forte, mais impositivo, ao mesmo tempo um pouco mais inteligente no sentido de ter peças que cumpram mais de uma função, é o caso do Tassiano. Você paga 1, leva 3 na prática com o Tassiano. Né? Você leva um volante, você leva um meia, você leva um camisa 9 como falso 9, que o próprio Caixinha falou sobre isso, e acaba que sai eles por eles, porque o próprio Santos já tinha um crédito a receber do Bahia. Então foi bom pro Bahia, foi bom pro Santos e foi bom pra Tassiano. E a gente não pode perder de vista, não venda e dá pra segurar. Eu até considero o Tassiano um jogador muito estrutural. Os jogadores são bons. Né? Dá pra você pegar um jogador bom num time, sim, exerce bem a função, mas não é estrutural. Nem todos são estruturais. Tassiano, ele é estrutural. Ele em campo estrutura um time desde o tempo de Dado Cavalcante, que ele era importante naquela época e continua importante. Então o Bahia perde um jogador estrutural. Então para repor essa peça, vai ter que trazer um jogador de qualidade e ao mesmo tempo estrutural, que seja importante pro sistema de jogo de Rogério Ceni. Ô Bara, vindo dessa pergunta, é dinheiro, claro, da venda de João Lucas, ou de Jean Lucas e tal. Hoje, pra vocês manteriam Tassiano no lugar de Jean Lucas? Se, claro, hipoteticamente, né? Quem vocês escolheriam aí pra compor o elenco de 2025? Você tá falando... Melhor pergunta que ele já fez na história dos anos. Eu fiquei encabulado aqui agora, pô. Você não sabe o que Não é isso, porque assim, eu acho assim, ele até exerceu um pouco a função no fim da temporada no local. No local que Jean Lucas, ajeitando o óculos, né? No local que Jean Lucas exerce, mas eu vejo assim, um pouco de diferença entre eles. E é difícil porque assim, a gente tem uma fotografia de momento. Mas se você pegar uma temporada toda... E perspectiva. Aí você pode mudar um pouco mais. Porque Jean Lucas cumpre outras funções. Não terminou bem. Né? Tassiano também oscilou um pouco. Sim. Até fisicamente. Então, para ele ser muito sincero, poderia até manter os dois, né? Mas eu não trocaria. Eu não trocaria Jean Lucas por Tassiano, entendeu? Eu acho que é uma função que Tassiano com a sua melhor versão é muito importante. O negócio é ele conseguir se estabilizar em sua melhor versão. Grande desafio é esse. E Tassiano a gente não dá nem para dizer que ele tem uma única versão. Ele tem várias versões, mas a boa versão dele tem muita qualidade. Então, acho que os dois cumprem bem a função. Não quis ficar em cima do muro, não. Acabei não respondendo. Mas é porque, pra mim, assim, tem uma variação um pouco ali de perfil deles. Então. Até de perspectiva de venda, porra, se Tassiano foi vendido por 30 milhões, imagina um cara que o Bahia pagou seus 24, 26, né? Porque tiveram metas. Chegou a quase 30 milhões também pro Jean Lucas. Mas pagou seus 27, vamos lá. Claro. Pro Jean Lucas. E um cara que já passou por Lyon, Mônaco, assim... Se vier alguém interessado em Jean Lucas, eu imagino que não vai nem oferecer 30 milhões. Vai oferecer bem mais, sabe? Rapaz, que é mais novo também. Claro, a gente tem um desafio grande, rapidinho, porque é o seguinte, às vezes é difícil a gente, analisando o jogo e o Bahia em especial,
a gente vestiu um pouco a camisa do investidor também, né? Porque o desafio é esse, a gente veste a camisa do torcedor, a gente é torcedor. Mas quando a gente olha pelo lado do investidor, pagou 1,5 milhão por Tassiano, acho que foi isso, né? Em relação ao Grêmio, um pouco mais, não me lembro. E tá vendendo, imagine você, o ganho que o investidor tá tendo. Então essa roda tem que girar, Renan, deixa eu falar muito isso. Fala muito. Precisa girar essa roda, inevitavelmente. E a venda de Tassiano, eventualmente, pode ter impedido ou ter tornado desnecessária, né, a venda de um outro jogador. E tinha, né, e realmente era foco de vender Gabriel Xavier e vender Biel. Havia esse foco, havia essa expectativa até de mercado. Então dá pra você fazer uma comparação desse aspecto. Poxa, vender Tassiano e não vender Biel acabou sendo interessante, até porque Tassiano foi por 30 milhões? Sim. Aí não tem nenhuma dúvida. E tem um outro detalhe que é o seguinte, o cara vai ganhar muito mais. Manter um cara desse, frustrar um projeto de carreira pro cara que já tem 30 anos, que vai ganhar 1 milhão, que dizem, ou perto disso, o dobro do que ele não vale a pena, sabe? E eu acho até um recado bom para o jogador do Bahia. Se você for bem e tiver uma proposta, a gente vai até repor, mas se vier uma proposta boa, ele pode vender, desde que seja bom para você também. Eu acho que tem que haver essa parceria, eu acho que foi um recado dado aí, de forma bastante coerente para mim, pela diretoria. Agora, tem que repor com um grau acima aí, a expectativa é essa. Perfeito. Ô, Yuri, eu queria até comentar isso que o Bara falou, que é algo comum dos torcedores que não vivem um time que tem uma SAF ainda, Sim. ou que talvez nem tenha, comentar que, pô, agora o Bahia tá no Grupo City e não precisa de vender, não precisa, pode contratar quem quiser, especulando que o time tem uma irresponsabilidade fiscal, uma irresponsabilidade financeira, contrate loucamente, sendo que a SAF vem justamente para o contrário, né? A proposta da SAF, sobretudo de uma SAF experiente como é o Grupo City, é justamente ter as contas equilibradas e por mais que no começo tenha que fazer mais investimentos do que retiradas, a ideia é sempre manter um equilíbrio. E quando aparece esse tipo de proposta, não dá para recusar. E a pergunta foi tão boa que eu até iniciei uma enquete, viu? Perguntei pra galera responder quem prefere, Jean Lucas ou Tassiano, a galera tá respondendo. Oi, Talasso. Jean Lucas tá ganhando de lavada. Oi, Talasso.